Boa noite a todos. Primeiramente, nós queremos agradecer de todo o coração, viu, gente? Pela vossa presença nesta casa. Hoje, esta casa está completando 89 anos de existência. 89 anos. Nós sabemos o que isso significa, né? Mas para quem conhece a história da casa, sabe que nós, quando nós viemos para este local, aqui encontramos um prédio acanhadinho, né? Que praticamente não oferecia recursos nenhum. A acomodação aqui, com certeza, era difícil. E um processo interessante, né, que nesses 89 anos, a casa ela foi se renovando todos os dias. Em vez dessa casa ficar mais velha, ela está ficando cada dia mais nova. Não é isso? Esta casa, ela hoje, ela representa, sim, a mocidade. Jovem. Uma casa ampla. Uma casa arejada, uma casa que oferece condições para que a gente possa permanecer aqui em condições confortáveis, uma casa que tem uma aparência bonita, não é isso? Então, se nós olharmos a nossa casa hoje, o Centro Espírita, nós vamos ver que aqui é uma casa... É uma construção que nos deixa felizes de estarmos aqui. Faz bem para nós. Porque o ambiente desta casa é um ambiente agradável. A estrutura desta casa é uma estrutura muito boa. Então nos propicia realmente condições de que a gente possa ficar aqui e sentir-se acolhido. Sentir-se amparado. Esta casa representa juventude. Né? Porque se nós olharmos aqui, a nossa casa não ficou velha, a nossa casa ficou nova todos os dias. Ela vem se melhorando. E isso, graças às pessoas que estiveram aqui, que nos antecederam. A preocupação, eu tenho certeza que a preocupação de todos eles era oferecer para todos nós, que aqui chegávamos, né, condições para que a gente se sentisse acolhido nesta casa. Então foi essa a preocupação de sempre. E melhorando este ambiente, para que as pessoas assim ficassem em condições, ficassem felizes de estar aqui. Esse é o trabalho que foi sendo feito. Então, foi sempre procurando todas as pessoas. Tá? E eu estou falando aqui da diretoria, mas não é só a diretoria. São os frequentadores da casa. Viu? É essa vibração, esse sentimento de participação. Esse trabalho que nós fazemos na casa aqui, de um trabalho de voluntariado, né? Isso nos fortalece. Isso incentiva a cada diretoria a trabalhar mais, para poder oferecer melhores condições para todos. Essa foi a preocupação, eu tenho certeza, de todos aqueles que nos precederam. E o que nós estamos aqui agora é o mesmo trabalho, querendo, na verdade, fazer com que esta casa continue dando a cada um de nós aquilo que realmente viemos buscar. Né? É o que nós queremos, é o que nós desejamos de todo o coração. Por isso nós queremos agradecer todos vocês que estão aqui. Esta casa, eu sempre digo que o Centro Espírita não é este prédio. O Centro Espírita somos nós. Nós é que somos espíritas, né? Somos nós, na verdade, que damos sustentação a este ambiente.
Somos nós que fortalecemos os nossos propósitos quando aqui comparecemos. Cada um contribuindo com aquilo que pode. Cada um ajudando dentro daquilo que é possível fazer. Mas todos, na verdade, trilhando o mesmo caminho. Todos nós que estamos aqui, a gente pode verificar qual é o nosso propósito quando viermos para cá. Certo? A princípio, muitas vezes viemos para ser ajudados. Depois a gente se engaja ao trabalho e queremos ser úteis. Queremos ajudar. É por isso que esta casa chegou nesse tamanho que está. Criando esse ambiente tão gostoso, tão amoroso. E isso nós não podemos esquecer, o trabalho que a espiritualidade oferece para nós. O amparo, né? O amparo, nos fortalecendo espiritualmente. O que nós temos que falar sempre nesta casa é o trabalho fraterno, solidário, que nos envolve a todos, sabe? A gente percebe, na verdade, que quando a gente está envolvido com o trabalho, o nosso coração pulsa diferente. Porque nós estamos aqui, a maioria das vezes, para servir. A gente vai se conscientizando disso. E é realmente isso que o Evangelho de Jesus pede para nós. Porque é dando, viu gente, que se recebe. Enquanto nós ficarmos só olhando para nós, as nossas dificuldades não se amenizam. Mas à medida que nós começamos a nos entregar, através dos trabalhos, viu? A princípio a gente coloca puxando as pessoas para as atividades da casa. Até a pessoa perceber que ela pode fazer mais. Que ela pode ouvir, que ela pode orientar, que ela pode socorrer as pessoas. Sabe? Transformando a nossa vida. Quando nós viemos para cá, sabe, gente? Nós viemos, na verdade, para quando sairmos daqui, sairmos em condições melhores. Esta casa nos propicia isso. 89 anos de puro trabalho, de pura dedicação, de muito amor, de muito carinho, muita fraternidade. Veja, hoje nós estamos comemorando o aniversário da cidade, do centro, e as pessoas encarregadas do trabalho social desta casa, hoje estavam colocando lá o nome das crianças, que nós todos os anos fazemos damos uma acolhida no Natal para eles, oferecendo um sapato e uma roupinha para essas crianças. A Versi veio agora há pouco me dizer que as fichas esgotaram. Viu? As fichas já esgotaram. Não tem mais. Viu? Nós ficamos assim felizes. Olha só, gente. Todas as crianças que são assistidas já encontraram um padrinho esta noite. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Eu anotei aqui, só vou reforçar para que a gente não esqueça, viu, gente? A entrega desse material, dessa roupa e do sapato das crianças, a data limite é dia 12 de novembro, viu? 12 de novembro. E o encerramento das atividades da casa, do trabalho assistencial nesta casa, ocorre sempre em dezembro. E esse ano vai ser dia 14/12, às 8 horas da manhã. Nós gostaríamos de ver vocês aqui. Nós sabemos, quando as nossas crianças chegam no final do ano, ou qualquer outro momento, quando nós presenteamos aos nossos filhos, a alegria que os nossos filhos sentem, né? Vem assistir, vem experimentar a alegria dessas crianças, que se não fosse aqui,
não iam receber nada. Venham participar. Vocês vão perceber que o trabalho que está sendo feito, a sementinha que está sendo plantada, nós vamos colher melhores frutos para a nossa sociedade de uma forma geral. Viu? É esse trabalho que nós fazemos. É para o amanhã. Não é para hoje. É para o amanhã. E graças a vocês, viu, gente? Então, eu só queria agradecer a presença de todos. Lembrar, na verdade, do trabalho que é feito nesta casa, com a ajuda de todos vocês, viu? Existe uma diretoria para administrar, mas o trabalho é realizado, na verdade, por vocês. Vocês são os sustentáculos desta casa, viu? Por isso, eu vou fazer uma prece, uma oração, para pedir a Jesus que nos abençoe. E depois nós vamos passar a palavra para o Chico e para o André, para que eles também possam, na verdade, homenagear o nosso querido irmão, companheiro de todos os tempos, né? O César, pelo trabalho, pelo seu trabalho, seu empenho, pela sua dedicação, com que nesses 18 anos ele esteve à frente desta casa. Então, que Jesus nos abençoe, viu? E nós vamos fazer a prece do Pai Nosso. E depois o André e o Chico vão dar continuidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas liberta-nos de todo mal, do corpo e do espírito, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Chico. Oi. Som. Aí. Boa noite, então, agora para vocês. Nossa, boa noite, né, André? Bastante gente aqui hoje. Eu estou tremendo, arrepiado, não sei o que está acontecendo. E para quem acompanha a gente nas quartas-feiras, sabe que a gente gosta muito desse tipo de palestra onde a gente bate um papo, né? Entre nós, mas com todos vocês juntos. E até 3 meses atrás, Pois é. eu, André e César, né? Então, a gente resolveu hoje fazer essa conversa e trazer uma reflexão para todos nós. O Ismael falou muito bem de quando todos nós chegamos até essa casa, e todos nós que estamos aqui, e chegamos muitas vezes para sermos acolhidos logo de cara, né, André? E depois acabamos ficando e vamos trabalhar para ajudar o máximo que a gente pode. Interessante é que alguns estavam nas fotos aqui da TV, e alguns numas fotos até preta e branca. Eu não, porque eu sou novo. Eu já estava na colorida. Eu estava na colorida. A gente é desse milênio, André, né? É. Eu tenho que fazer conta já. Não, eu comecei, na verdade, no milênio anterior. Acho que foi em 98, por aí, 97, comecei a frequentar assiduamente. Mas a gente trouxe uma proposta aqui hoje de conversa que tem a ver com a parábola dos 2 filhos. E é interessante porque a qualquer momento o filho pode retornar. Né, André? É isso aí. E tinha o outro que estava lá, que não foi embora. E daí? Quem somos nós? Você pode ser qual? Você quer escolher um?
Antes é importante a gente pensar, porque talvez pessoas não tenham acesso ou não tiveram acesso à parábola dos dois filhos. E quando se fala parábola dos dois filhos, muita gente fala assim, mas eu não conheço essa parábola. Porque pensa só no filho pródigo. Porque a gente acostumou a pensar somente na parábola do filho pródigo. Isso aí. Mas a parábola tem dois filhos. E o propósito dessa nossa conversa aqui, numa homenagem ao César, é que o César jamais admitiria estar aqui à frente promovendo qualquer tipo de assunto que não estivesse dentro do que se propõe a doutrina espírita. Exatamente. Então, para homenagear o César, a gente precisa falar sobre doutrina espírita. A gente precisa trazer a todos nós a condição de, estando aqui, sair daqui com um aprendizado, com uma palavra que possa direcionar alguma conquista para o nosso espírito, sempre em busca de respostas. Se a gente passar por esse momento sem oferecer essa oportunidade a nós, a gente está sendo injusto com a proposta que o César tanto fez entrar na cabecinha desses dois aqui. É verdade. Então é importante que a gente perceba o que a gente está tentando propor, homenageando o César, falando de doutrina espírita. E de trabalho, né, André? Exatamente. E de trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. É isso aí. E que todos vocês, como o Ismael já bem falou, fazem na nossa casa, vindo, estudando, trabalhando nas obras assistenciais, nas palestras, nos grupos de estudo, que são vários na casa, nos grupos mediúnicos, enfim, todas as atividades propostas. E assim, como a gente está falando aqui, o César sempre colocou para nós, sempre, independente de estar 1, 2 ou 3, o trabalho continua e não importa o dia. Então, essas coisas ficaram muito fortes em nós, né, André? Muito fortes. Muito fortes. E que esse trabalho tem que valer a pena. Como o André falou, vocês vão sair daqui com alguma coisa para pensar. Se Deus quiser, né? A gente espera, além do bolo no final, né? Ah, esse pessoal está esperando. Trazendo então para a nossa proposta, fazendo a gente poder rememorar o que a parábola nos traz, é importante lembrar que a parábola traz a ideia daquele filho que chega ao pai e pede para ele adiantar a sua herança. A herança, repartir a herança dele. E ali, na condição de receber tal herança, ele simplesmente se afasta da casa do pai para bem gastar da forma que quis. Se vê numa situação difícil, porque o dinheiro um dia acaba, e na condição de se ver lá necessitado, passando por necessidades, diante da escassez, ele faz o caminho de retorno ao pai. Tinha que voltar, não tinha mais como ele ficar longe. Tinha que voltar. E chegando, o pai o recebe de braços abertos, proporcionando festas e trazendo então a reflexão de que lá, ainda junto ao pai, estava o outro filho, mais velho, que ao ver o filho mais novo retornando à casa do pai, buscando auxílio, buscando novamente ser aceito na família, o filho que fica se vê indignado, se vê injustiçado, e coloca ali um sentimento de revolta que faz a todos nós refletirmos. E é dentro desse contexto, dentro dessa parábola, que de repente todos nós estamos aqui sendo convidados a buscar. Está lá no Lucas, capítulo 15, e faz com que a gente perceba que, sob a luz da doutrina espírita, tantas coisas dali a gente pode extrair, como a gente vai tentar propor nessa nossa conversa rápida sobre essa palestra. Sobre essa parábola. E nos papéis, né, André? Pois é. Como a gente pode ser o filho pródigo, a gente pode ser o filho que ficou, e a gente pode ser, inclusive, o pai. Todos nós, quem está acostumado a vir aqui nas quintas-feiras, o André escreve. Acostumou com a ideia que a lousa é para mim, viu, gente? Eu uso muito a lousa. E dentro da perspectiva de usar a lousa, a gente vai fazer com que a casa do pai fique bem caracterizada. E a gente pode utilizar a referência de casa do pai como o nosso selve. Por que não? E nós temos então a figura do filho mais novo que se afasta, que vai buscar bem viver a sua vida, e o filho mais velho que fica. Praticamente aqui, ó, junto à casa. Porém, a gente vai perceber com uma conduta completamente diferenciada daquilo que a gente esperaria. A parábola diz, então,
que o filho recebe do pai a herança e se afasta. E dentro de um processo de escassez, ele é direcionado a retornar para casa. Esse gráfico fica bacana para todos nós entendermos, porque ele é geral. Se a gente pegar... Dá licença, Chico, só vou abusar só um minutinho. Ué? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, e entender que a lei diz que quando a gente se afasta dela, Sim. a gente se vê infeliz, a gente vai perceber que Jesus era completamente atualizado diante da lei. Era completamente atualizado na forma universalista de ser e nos propor entender a lei. Todos nós sabemos, se a gente está infeliz, qual é a proposta? Ser feliz dentro da lei. É isso, né, Chico? É isso. E aqui, como o André colocou, a nossa casa sendo o Selvi, né? Nessa comemoração que nós temos nos 89 anos, quantos de nós podem estar aqui há bastante tempo? Que é o que a gente falou, que a gente até se viu na foto ali, certo? Esse tempo que nós estamos aqui, a primeira reflexão do filho que fica, ele nos foi útil para aprender com o pai? Ou nós só estamos aqui, próximos dele? Isso é uma reflexão muito importante. Estar perto do pai não quer dizer que nós estamos aprendendo tudo que o pai está dizendo ou que está fazendo. A proximidade, a gente não aprende por osmose, a gente já entendeu isso. Certo? Então, essa é uma coisa. Quando nós saímos, quantos de nós, às vezes, saímos e fomos lá gastar a herança, né, André? E retornamos aqui. Como é que é o acolhimento? Porque isso é uma coisa muito importante. O André resumiu ali no começo, mas tem detalhes magníficos nesse pai recebendo o filho. Não sei se vocês já se atentaram aos detalhes. Primeiro, um pai judeu, vamos voltar ao contexto de quando era parábola, certo? Ele nunca se direciona ao filho. Ele nunca vai em direção ao filho. O filho que tem que vir em direção a ele. E o pai, quando vê o filho chegando lá no sopé da montanha, o que ele faz? Ele corre em direção ao filho. Olha só, isso já é uma ruptura muito grande. Segunda ruptura, o pai beija o filho repetidamente. Outra grande ruptura. Abraça, beija e demonstra carinhos e um afeto que não eram padrões para a época. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Por que ele fez esse personagem tão forte nesses detalhes, nessa caricatura até, né? Por que ele quis dizer isso? Que pai que ele estava representando? Deus. Deus atende às nossas leis aqui, convencionais? Não. Esse é o pai que Jesus estava querendo demonstrar que recebeu o filho de volta. E quantas vezes Deus nos recebeu de volta nas nossas milhares de experiências como espírito? Vocês fazem ideia? Quantas vezes Deus nos recebeu correndo até nós, nos beijando e gratos por estarmos voltando para casa, independentemente do que fizemos lá fora. O pai perguntou alguma coisa do que ele fez lá fora? Questionou o que ele fez lá fora? Ele estava feliz por recebê-lo de volta. Isso é só uma reflexão importante desse momento do receber de volta. E como é que o Selvi recebe a gente de volta, André? Pois é, o homenageado da noite é o César. Dentro dessa perspectiva de cenário, personagens, a gente pode, sem dúvida nenhuma, como todos nós, o César teve os seus momentos de filho Sim. mais velho, ele com certeza teve os seus momentos de filho mais novo. O César
não foi uma nem duas vezes. Ele falou uma vez, Tânia, confirma se for verdade, tá? O César virou para mim e falou assim, André, eu tive muita vontade de sair de Marília. Eu busquei alternativas profissionais fora várias vezes. Não foi uma, não. Várias. Nenhuma delas. Olha a vontade de escapar que o homem tinha. Não dava certo. Não dava certo, ele foi fincado aqui, ó. Mas ele teve, sim, a oportunidade e a vontade de buscar o gastar a sua herança. Porém, forças maiores, que a gente acredita estar aqui condicionado a elas, fizeram com que ele permanecesse. Mas o César, na nossa condição de lembrança, ele sempre foi, simbolicamente, o pai da casa. Figura do pai. O pai que, de forma contrária a essa que só abraçava e beijava, era um pai que dizia não. Mas um não que em nenhum momento nos constrangia. Até um não ensinamento, né, André, para nós. Um não que não nos castrava. Pelo contrário, com um não recebido do César, a gente tinha a ideia da necessidade de reformular as nossas direções. E com isso, alcançar o êxito da proposta que fosse boa para a casa. Que fosse dentro do que direciona a doutrina espírita. É esse o pai. É essa figura do pai. Porque em casa, quantos nãos nós somos obrigados a dizer amando? Quantos nãos a gente se vê dizendo e ao mesmo tempo lá dentro se contraindo em vontade de dizer sim, mas entendendo a figura do direcionador? É esse o exemplo que nós tivemos. É esse exemplo. Tanto é verdade, vamos contar uma historinha, Chico? Quando a gente estava antes da pandemia, eu, o Chico, o Libânio, a gente tinha a vontade de gravar as palestras do César. Não é verdade? As palestras, vamos gravar. O César, na nossa proposta, imagina, com muita vontade, né, de receber um sim. Qual foi a resposta? Não. Não. As únicas que a gente gravava sempre era só de convidados de fora da semana de aniversário. Mas a proposta era gravar as dele. É. Para fazer com que a gente tivesse um legado, uma proposta de recursos, uma proposta para fazer com que se chegasse com mais facilidade aquelas pessoas que a gente com certeza sabe que não tem acesso. Porém, o não foi dado. Vamos estudar melhor as propostas, né? Veio a pandemia. O pai maior abriu espaço para necessidade e o César acabou aceitando a ideia, porém, não sozinho. Não sozinho. Dividindo o espaço com filhos, dividindo espaço com aqueles que estavam ali na sua tutela. Fez com que durante 5 anos, todas as quartas-feiras, essa turma aqui, cadê o Thales? Daqui, ó. Tivesse a condição de literalmente levar para casa ensinamentos, conteúdos que, graças a Deus, estão à disposição de todos nós. Não é uma propaganda das lives que estão lá. É simplesmente um lembrete do recurso, do cabedal de informações que todos nós temos à disposição. E não é justo que a gente perceba tudo isso e não busque esse acesso. E mesmo assim, né, André, também tem a ver com o trabalho não parar. Pois Por é. quê? Porque no momento em que as casas estavam fechadas e o nosso centro fechado, foi a alternativa, como o André falou, providencial, né, da gente chegar até a casa de todo mundo, mesmo naquele momento tão difícil para todos nós. Então, foi em julho de 20, lembra que a pandemia começou em março. Mas até esse tempo, então, a gente estruturou, e o César, daquela forma que o André falou, sempre muito centrado, equilibrado e considerando até onde podia ir, até onde não podia, para a gente poder falar, então vamos começar. Começamos em julho de 20 e está aí até hoje,
a gente tocando agora sem ele. Nessas lições de pai, o André falou uma coisa muito interessante, que mesmo os nãos. A gente fala não também, né, André, como pai. Só que às vezes é um não que não é tão... Às vezes é um não meio bravo, um não meio estourado, né? E até conversando com a Tânia, uma semana atrás, 2 semanas atrás, aqui na calçada, fora do centro. A gente falando sobre algumas coisas que a gente gostaria de falar não, de fazer diferente. E a gente lembrando que o César conseguia fazer isso conosco, com todos nós da casa aqui. Todos têm essa lembrança, inclusive os filhos, com certeza. Falar não, mas de uma forma amena, serena, com caridade, com tranquilidade, estando equilibrado. Muitas vezes a gente ainda tem esses rompantes, né? Na ânsia de falar um não, de querer resolver, de querer colocar as coisas no lugar, a gente às vezes extrapola, não é assim? Então essa é uma das grandes lições que ele nos deixou, não só nas nossas conversas aqui nós 3, nos nossos dias de estudo, nas nossas lives, ou na mediúnica, ou na psicografia, mas muito, e aí pessoal da diretoria, dentro da diretoria do centro. Ele sempre nos ensinou muito dentro da diretoria. Tantos anos nós estamos lá, eu estou há 12, o André está quanto, André? Você lembra? Eu acho que é 10. Então, e tem gente com mais tempo de diretoria do que nós. E sempre ponderando, sempre considerando as melhores hipóteses para se tomar uma decisão e ter uma conversa. Porque sempre ele falava, não, então nós vamos ter uma conversa com a pessoa. E aí lá era formulado, ele considerava e levava essa conversa adiante. Esse ensinamento é muito bom para nós, é muito importante. Sempre valorizando a receptividade daqueles que retornam à casa, daqueles que se prontificam ao trabalho, daqueles que buscam por necessidade. Porque na nossa intimidade todos nós sabemos o que nos trouxe até aqui. A maioria sabe que é por conta dessa bendita dor. A maioria sabe que é por conta das nossas dificuldades que a gente se vê muitas vezes sem recursos e buscando sim a nossa casa. A gente não pode achar por ingenuidade que a gente veio por amor. Às vezes aquele que veio por amor, que já nasceu dentro da casa espírita, foi preciso um sofrimento para poder ser direcionado à realidade. Teve que escapar, né, André, e voltar? Que a vida inteira nos propôs. Agora, dentro dessa perspectiva de acolhimento, é fundamental que a gente se mire no exemplo, que a gente se mire na condição estabelecida a todos nós termos tido acesso com o que o César nos deixou. É importante fazer com que a gente se perceba, cada um de nós aqui, trabalhadores, filho mais novo, filho mais velho, dentro dessa casa, assumirmos, em determinado momento, o papel de pai. Porque nós é que vamos acolher, nós é que vamos estar com braços abertos na cozinha, na recepção, na livraria, no trabalho de sopa, no trabalho de cesta, fazendo com que os novos irmãos mais novos que cheguem, possivelmente carentes da figura de um pai acolhedor, aqui dentro dessa casa a gente tem que ter sempre a certeza de que acharão. É importante a gente se colocar no lugar, porque nós, na nossa humildade, que às vezes a gente parece não ter, a gente é sim capaz de se ver hoje como aquele filho que aqui dentro dessa casa está, dentro de tudo aquilo que ela proporciona, bem conhecedor, porém, ainda com olhos, mas com muita dificuldade de expressar o bendito amor àqueles que chegam. Nós somos assim. Porque a gente acha que nós temos direito da cadeira cativa, nós estamos aqui. O nosso lugar é muito preocupante, porque ele nos ilude. Nós esquecemos, por estarmos aqui, muitas vezes, das nossas próprias carências. E a gente não entendeu o que o César ensinava, que o trabalho de assistência não é para assistido.
O trabalho de assistência que a casa proporciona jamais teve como objetivo o assistido, mas sim aquele que se propõe a trabalhar pelo assistido. E entender isso é nos colocar na situação de pai acolhendo a esses que chegam. É nos colocar na situação de pai a esses assistidos. E é fundamental que a gente entenda isso, porque se não entender isso, a gente não entendeu o César. É importante, porque faz com que a gente se veja de verdade num trabalho a ser seguido. E um trabalho que a gente não está falando de um Chico Xavier, a gente não está falando de um Jesus Cristo, a gente não está falando de algo que longe de nós a gente sabe ser uma realidade. A gente está falando daquele que viveu aqui do nosso lado. Mostrando o caminho, mostrando as dificuldades, porém do nosso lado. Isso a gente tem que valorizar. Ninguém aqui está endeusando ou idolatrando César. Mas a gente tem que estar percebendo de verdade que o papel de pai, acolhedor, direcionador e fazendo com que tudo se transformasse, indo ao encontro do que a doutrina espírita nos oferece a seguir, estava sendo realizado. Isso é um legado. Isso é um legado. E para nós que fazemos parte dessa história e construímos junto com ele esse legado, é fundamental não esquecer. E um ponto importante, André, que você citou, que assim, a gente sempre conheceu o César em relação a confetes e purpurinas. Ele não gostava de nada disso. Então, eu vejo que tem gente aí que está com um trevinho na cabeça desde o começo, falando, mas isso não era uma palestra em homenagem ao César? Ninguém está falando da vida dele, contando a história dele, assim, essas coisas de homenagem, né? É para que vocês também entendam esse exercício. A maior homenagem que nós podemos dar ao César é trabalhando nessa casa. Essa é a maior homenagem que cada um de nós pode fazer. Não é falando dele. Não é idolatrando, como o André falou. Quando a gente quer agradar alguém, a gente precisa conhecer a pessoa, não precisa para dar o presente certo? Se nós conhecemos bem o César, nós estamos tentando aqui dar o presente certo, que é trabalhar e levar conhecimento, reflexão, instrução para cada um que aqui está. Então, esse exercício é mais importante do que a gente está falando, não é, André? Exatamente. O que a gente está falando, vocês podem até esquecer. Mas esse exercício de compreender o quão importante é que a gente esteja aqui, falando, estudando, compreendendo e trabalhando, é a maior homenagem que cada um poderia dar. É que tem dois aqui que resolveram falar, que foram convidados a falar. Mas cada um de vocês poderiam estar homenageando ele, fazendo o seu trabalho. Não só hoje. Hoje é segunda, mas essa casa é aberta todos os dias. Então na segunda tem gente homenageando César. Na terça tem gente homenageando César. Na quarta tem, na quinta tem, na sexta tem, no sábado tem e no domingo tem. Todos os dias alguém está homenageando César quando deixa a sua casa, deixa o seu lar, deixa seus afazeres pessoais para estar aqui. Como ele sempre fazia e sempre nos ensinava a fazer. E se a gente tivesse a oportunidade de traçar um roteiro, ou pelo menos algumas palavras-chave no entendimento daquilo que o César nos propôs, era simplesmente guardar as palavras trabalho, as palavras amor e moral do Cristo. O César sempre chamava a atenção para que a gente não pensasse na figura de Jesus, mas pensasse na moral do Cristo. Exemplo e no ensinamento. No exemplo a ser seguido. Ou seja, no nosso trabalho de construção da nossa moral, na construção daquilo que a gente vem a cada dia tendo a possibilidade de enriquecer, porque é esse o motivo de estarmos aqui, construir esse nosso espírito cada vez mais se depurando dessas nossas tão densas formas de sentimentos, dentro de um processo onde tudo isso nos leva a construir esse amor,
tendo como base, então, a moral de Jesus, é esse o legado. Trabalhar tendo como base a moral do Cristo na construção desse amor. É importante que a gente se reflita. É importante que a gente perceba o quanto verdadeiramente temos já construído esse amor. Diante das nossas realidades, a gente tem sim a possibilidade de perceber que estamos muito longe de expressar esse verdadeiro amor que com certeza nós alcançaremos. Mas dentro desse projeto, é importante que a gente se mire nos exemplos, a gente se mire em roteiros já bem vividos. Porque na nossa condição de viver a nossa realidade do centro, não é difícil para nós entender isso, uma certeza. Não é difícil perceber nas atitudes do César, todas elas dentro desses princípios. E mais ainda, vivenciando com ele essa história, participando desses 89 anos, cada um com a sua condição, entender que o processo de construir o bendito selve nada mais foi do que uma oportunidade da gente se construir. Temos participação nesses 89 anos? Temos e muita. Mas o selve nos proporcionou a sermos muito mais do que um dia a gente foi. E dentro dessa perspectiva, atuando com esses exemplos, faz com que a gente se fortaleça ainda mais na continuidade. Se fortaleça ainda mais naquilo que a gente se propõe a chegar a ser. Faz diferença quando a gente tem uma condição de se seguir aquilo que a gente apalpou. Todos nós temos o maior exemplo que é Jesus. Todos nós temos. Mas é importante que a gente perceba do nosso lado alguém que pelo menos nos direcionou a caminhar buscando Jesus. É fundamental. De Jesus, né, André? As obras básicas e... Cadê a lista? Tirou a lista dali. Tirou a lista. O César sempre falava nas palestras, estava aqui o banner, né, com 60 obras para conhecer o Espiritismo, né, que vem lá do seu Manuel. Mas o César está lá. O César sempre lembrava e apontava, mesmo nas lives, né, ele falava sobre isso, e a gente até fez lá para colocar, né, eles colocavam na tela. E isso é muito importante, sempre começando pelas obras básicas, depois Emmanuel e André Luiz, certo? Para que a gente tivesse um entendimento do Espiritismo. Isso é fundamental. E, inclusive, na live, depois da gente passar pelo Evangelho, que nós começamos, né, André? Fomos para o Consolador, Emmanuel, e aí nós fizemos um desafio, que era falar de Joana. Joana não foi fácil também para o César topar essa história de Joana. Ó, a Tânia aqui. A gente falou, vamos fazer Joana, César. O pessoal não faz. Ah, Joana tem, né? Mas a gente foi. E para ele foi muito bacana, no sentido dele também topar essa novidade, que é algo que ele nunca tinha conduzido. Um desafio, né? Num modelo novo, na live, transmitindo, nós três conversando, é tudo diferente. Vem com Joana ainda? E uma prova da humildade do César é que muitas vezes ele, observando eu e o Chico conversando, né, a gente tirava a possibilidade dele falar muitas vezes. E aí, dentro da brincadeira que a gente fazia, muitas vezes a gente falando, César, você não está falando nada. Ele, com uma humildade absurda, ele dizia, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo ouvindo com vocês. Não foi uma, não foi duas. Foram oportunidades que fizeram com que a gente percebesse que a figura do Pai, nós buscando então a figura do Pai ser o nosso exemplo na nossa conduta aqui dentro dessa casa, é uma conduta de aprendizado constante. Porque esses que chegam na escassez, esses que chegam na nossa condição sofrível de se enxergá-los, muitas vezes tem conteúdos que nos enriquecem e a gente não valoriza. São experiências que faz com que a gente perceba estar aqui recebendo o amparo,
muito distante de ser aquele que ampara. Ter essa visão nos fortalece ainda mais. Faz com que a gente se coloque na nossa posição real do motivo de estarmos aqui. Onde estivermos, é importante que a gente perceba que somos, então, essa possibilidade de amparo. A possibilidade de fazer com que as pessoas que, com certeza, nos buscarão, tenham em nós, pelo menos, a receptividade que a gente aprendeu com o César a ser feita. E para a gente já arrematar a nossa fala, né, André? Uma coisa que a gente gostaria de colocar aqui, estou vendo até o pessoal dos nossos grupos que a gente participa de estudos e tudo mais, eu sempre falo do negócio da viagem a trabalho e não a passeio, né? Nos grupos, que a gente veio aqui numa viagem a trabalho. Essa era uma frase que eu aprendi com o César, que a nossa encarnação é uma viagem a trabalho, não a passeio. Gente, vocês conseguem compreender o quanto isso é importante de entender? Porque quando a gente vai viajar a trabalho, acho que todos já tiveram oportunidade, nós fazemos uma mala, nós levamos roupa, nós levamos ferramentas, instrumentos que são necessárias para o nosso trabalho. Certo? Se der tempo, nas horinhas de intervalo, a gente vai passear. Se der tempo. Mas o objetivo é realizar o trabalho. Isso para que a gente entenda a principal oportunidade que nós temos da nossa encarnação, que nós viemos aqui a trabalho. Nos construir, né? Quando encerrar o trabalho, nós voltaremos para casa. Não é, André? Onde é que é a nossa casa? Nos construir. Exatamente. O César sempre dizia isso. Da construção. Posso te pedir uma coisa? Não sei. Vamos ouvir o César? Então, essa é a deixa. Vamos ouvir o César? Vai falar com a gente. Cuidar-se. Cuidar de si mesmo. Cuidar do seu interior. Cuidar das suas emoções. Acreditar em você. Ter confiança em você. Ter propósitos de vida. Ter objetivos maiores a serem alcançados. Programe-se para encontrar esses caminhos maiores e mais sublimes nas tuas reflexões, nos teus pensamentos, nas tuas análises, nos teus momentos de descanso, nos teus momentos de trabalho. Diante das dificuldades que possa passar, diante das provas que te acheguem, diante das dores que possam chegar na sua vida. Concentra-se em ti, fortaleça-te, tenha essa resistência interior, tenha esta confiança no plano maior, tenha confiança em Deus. E nós estaremos nos dispondo a fazer e realizar os trabalhos que se façam necessários dentro do mundo material para que nós possamos cumprir com a nossa jornada. Nós já conversamos sobre isso. Sabe o que acontece quando nós não cumprimos com a nossa jornada? Temos de voltar. Temos de voltar. Ah, mas aí eu vou para morar lá na praia no Caribe. Não. Você vai voltar aonde os seus pés estão fincados, diante de compromissos e comprometimentos. É aí que nós vamos voltar. E muitas vezes eu já brinquei com isso em palestras e perguntando às pessoas: quem gostaria de voltar a viver o que está vivendo hoje? De um modo geral, as pessoas dizem: não gostaria. Isso quer dizer repetir a experiência.
repetir a experiência. Se não está bom, trate de fazer o melhor, porque senão você vai ter que repetir. Ah, mas Deus me coloca nessa situação. Não. Deus não nos coloca em situação alguma. Deus nos ama, carinhosamente nos abraça, de uma forma envolvente, nos fortalece. Mas nós temos compromissos, não é Deus. Não é Deus. E nós só vamos conseguir nos libertar quando resolvermos esses nossos compromissos de forma amistosa e de forma amorosa. Ah, que bom, já entendi. Como é que eu faço então? Começa a se amar. Porque se você não se amar, se você não se respeitar, se você não se tolerar, você não tolerará os outros. Você não amará os outros. Esta é a regra. Esta é a filosofia de vida. Então precisamos começar do começo. Não é dando cestas para os outros. Não é fazendo carinho nos outros. Não é dando simplesmente sorriso para os outros que você estará resolvendo o seu problema. Nós estamos falando no seu problema. Não é na convivência social. Na convivência social devemos tratar os outros da melhor forma possível. Sem dúvida alguma, respeitosamente. Mas o problema nosso está dentro de nós, esse é o nosso inimigo. Aí está a essência dos nossos conflitos e das nossas dores. E é aí que nós vamos ter que lidar. Graças a Deus, nós estamos num mundo de muita confusão. Graças a Deus. Simplesmente porque essa confusão toda nos permite começarmos a pensar. Hoje nós temos o direito de pensar. Hoje eu tenho o direito de questionar. Coisas que as gerações passadas não tiveram. Mas precisamos começar a questionar a nós, não os outros, não a vida, não a sociedade, não o governo, nós. Eu preciso me questionar, para começar a me aprofundar, para saber aonde estão as minhas dificuldades, para começar a resolvê-las. Mas resolvê-las com amor. Resolvê-las com entendimento. Resolvê-las com paciência. Resolvê-las com procedimentos que tragam resultados que sejam beneficentes a todos. A nós e às pessoas que convivem conosco. Então Joana, nessa obra que termina hoje, ela nos convidou durante esse período todo a fazermos autoanálises, a fazermos descobertas do nosso espírito, da nossa alma, do nosso contexto, para que amanhã possamos ser espíritos livres, espíritos em paz, espíritos serenos, confiantes, espíritos produtivos. O amanhã depende de hoje. O hoje já foi feito. Hoje dependeu de ontem. Se não fizermos, temos o que temos na mão. Então temos que trabalhar o de hoje, da maneira como está a nossa vida. Porque cada um de nós está exatamente aonde precisa. Não é onde ele quer.
Cada um de nós está na onde precisa. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, soube nos colocar exatamente no lugar ao qual nós temos necessidade. E nós todos, como lembramos da viagem, nós todos estamos aqui para trabalhar. Estamos para trabalhar, não é para viver. A vida do Espírito não é aqui. A vida do Espírito é lá. Viemos para cumprir uma missão, para cumprirmos uma tarefa. E nós precisamos cumpri-la. Porque Deus simplesmente espera isso de nós. Deus, a espiritualidade, já está fazendo a parte dela. Eles não falham. Eles não falham. Eles não nos esquecem. Eles não nos abandonam. Mas nós, para podermos casar com eles, nós precisamos cumprir com as nossas tarefas. São árduas? São. Vamos fazer o melhor, pois nós nos comprometemos assim. Poderia ser diferente se tivéssemos feito de outra forma lá atrás. Não fizemos. Então hoje eu preciso. Hoje eu necessito. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite condições. Nos permite condições. E quando nós queremos, nós conseguimos. Mas precisa da nossa vontade. Precisa do nosso desejo. Precisa do nosso empenho para que as coisas funcionem. Quer falar mais uma coisa? Deus me livre. Não. Só. Não precisa mais nada, não. Tá tudo certo. Eu acho que todo mundo entendeu o recado, César. Ninguém veio a passeio. A viagem não é de passeio, é de trabalho. Eu espero que sim. Então tá bom, nós já estamos dentro do nosso horário. Pedi para o Chico fazer a leitura da frase. O recado está dado, né, André? Gostaria de chamar agora o Ismael aqui à frente. Pode vir, Ismael. Nós temos um momento agora de homenagens. Um momento de homenagens. Gostaria de chamar a Tânia, Thales, Lívia. E os diretores da casa que estão aqui, por favor, venham todos aqui à frente. Ô, Du, põe aqui na frente a... Tá bom. Vem aqui na frente para vocês descerrarem a placa, uma palavra bonita. Antes de tudo, ó, gente, é dia de festa, hein? É dia de alegria. Isso mesmo. Só erguer aqui, ó, para trás.
Esse é o novo nome da livraria e biblioteca do Selvi. E essa é a placa da diretoria para a família, homenageando o César, para ficar com vocês. Quer ler, Tânia? Tua existência foi semente de amor lançada no solo do Evangelho. Teu exemplo e tuas palavras, chama que aquece e orienta. Eterna gratidão pelo exemplo de trabalho, união, amor e dedicação ao próximo. Legado desse incansável trabalhador no bem maior, que nos caminhos da eternidade, tua luz continue a brilhar, guiando-nos com esperança, fé e amor fraterno. Vou trazer aqui depois. Mais alguma palavra? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que... Falar o quê, né, gente? É dia de festa, mas a gente se emociona. Acho que eu pensei numa palavra que o Chico disse. Quando a gente quer homenagear uma pessoa, a gente oferece flores, a gente oferece presente, oferece uma comida feita com tempero especial, oferece aquilo que a gente tem de melhor. Então, eu acho que nessa casa, se cada um guardou uma sementinha daquilo que o César foi, daquilo que o César falou, daquilo que o César exemplificou dentro da sua simplicidade, que vocês levem com vocês, que vocês cultivem aonde vocês estiverem. Se for dentro desta casa, que seja aqui, mas que seja amplo, que seja generoso com todos os que te rodeiam, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade, fazendo a diferença. Eu acho que essa é a melhor homenagem que eu, particularmente, poderia oferecer para o meu marido. Então, eu aprendi muito com ele. Grandes sementes ficaram na minha vida desde muito cedo. E eu espero ser digna em todos os momentos, com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda essa simplicidade e honradez que o César teve durante a vida toda. Muito obrigada a todos. E olha, é festa! A Tânia falou que é festa, então agora o Ismael vai puxar o parabéns para o centro, Ismael. Bom, antes de encerrarmos, nós vamos dizer aqui, ó, que eu queria agradecer a todos pela presença, viu, gente? Presença de todos, muito importante. Eu acho que o César deve estar assim, pensando, por que eu não estou lá, né, em pessoa, né? Ele gostaria, com certeza. Está no nosso coração. Mas agradecer a presença de todos. E nós temos aqui a presença também de muitos irmãos nossos de outras casas espíritas, representando aqui outras casas, que vieram prestigiar essa noite, né? Da comemoração do aniversário da nossa casa, mas também essa noite especial em que nós
procuramos aqui homenagear o César pelo seu trabalho, pela sua dedicação à doutrina espírita. Então nós queremos agradecer a todos, né? Temos aqui representantes da USE e de outras casas. Então nós queremos agradecer a presença de todos, viu, gente? E nós vamos fazer aqui uma prece, né? De encerramento. E depois nós vamos servir o bolo, viu, gente? Essa é a parte importante também, né? Aniversário sem bolo não dá, não é verdade? Aniversário sem bolo não dá, né? Ah, tem que cantar parabéns? Ah, é? Então vamos lá. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sempre faz anos, só dele. Cada ano que passa, nós gostamos mais dele. Viva o céu, viva! Então, como é que é? É pique! Viva o César! Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo, viu, gente? Prece, agora nós vamos fazer a prece de encerramento. É que eu gosto do microfone, sabe? Vamos lá. Que Jesus nos abençoe a todos, viu? Que nós possamos retornar para a nossa casa com o nosso coração cheio de alegria, porque todos nós que conhecemos o César, ficamos felizes, na verdade, de fazer essa homenagem para ele. Então, que nosso coração possa voltar para casa repleto dessa alegria, né? Desse poder de conviver com todos vocês, que eu tenho certeza que o César se faz presente aqui. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos um retorno para nossa casa em paz. Que assim seja, gente. Muito obrigado, viu?